Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Prado. É isso aí, nobre youtuber, está aí na televisão alagoana. Estamos em Maceió. Hoje um diazinho chuvoso, diazinho agradável, sem calor, né, Alexandre? É, E graças a hoje, Deus. e hoje viemos com um tema bastante interessante, como ele sempre está chamando a atenção do pessoal em relação a erros de músicos, erros de pregadores, erros de irmãos, erros de oração, né? Os últimos, É, né? Vamos colocar até nos cards aí para o pessoal ver sim, os sim. erros que as pessoas cometem nas orações, nos pedidos, enfim, de todas essas coisas que envolvem o meio cristão. Nós combinamos de fazer esse vídeo falando sobre a demonização da teologia. Dentro desse aspecto da demonização da teologia, o que é que você acha, Alexandre? Levando em consideração que você fala dos erros que são cometidos pelos músicos, pelos pregadores, enfim. Bem, eu acredito que as pessoas, elas costumam, alguns irmãos mais simples, costumam de alguma maneira demonizar o estudo da palavra de Deus um pouco mais aprofundado, porque elas acreditam que isso faz com que a pessoa enche, que ela fique um pouquinho muito cheia de conhecimentos, mas que ela não tenha a graça de Deus, que ela não seja cheia do Espírito Santo, dos dons do Espírito, né? Que ela fica muito cética, que ela fica fria, que ela fica morta. E na verdade existe também essa possibilidade, claro, se a gente for para um outro extremo de uma pessoa que ela passa o culto inteiro só analisando os outros, né? Você falou aí que eu cito alguma coisa ou outra, mas quando eu vou para a igreja eu foco em Jesus, né? Mas por a gente ter crescido nesse... Jesus, presta atenção, né, Alexandre? Mas assim, como a gente cresce num contexto cristão, de igreja, aí a gente acaba sem querer vendo muita coisa. E a questão de eu dizer algum erro é realmente com o sentido de alertar as pessoas, não para ficar apontando, né, somente. E também para a gente se cuidar, a gente quer fazer a diferença, a gente tem que estar alerta, a gente tem que aprender com os erros dos outros também. E é interessante então que as pessoas demonizam, mas tem muita gente que vai para um extremo de achar que vai ficar analisando tudo e ao invés de estar adorando a Deus na igreja, fica observando tudo que é feito, enfim, aí realmente é um erro a se evitar. Mas um outro extremo, que é o que a grande maioria incorre nesse erro, é o erro de achar que a gente não precisa estar estudando a palavra, que é tudo pela fé. E claro que é pela fé, o justo viverá pela fé, mas a gente precisa ter base de conhecimento. E a gente precisa também saber que Deus vai nos usar a partir daquilo que a gente tem, do que Ele nos deu e do que a gente multiplicou. A gente tem que granjear, a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, o Espírito Santo ele vai lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus, mas a gente tem que ter aprendido para o Espírito lembrar. Então é importante estudar e para mim o importante é ter equilíbrio de estudo e da dependência do Espírito Santo, da graça de Deus. Eu costumo fazer algumas analogias quando eu menciono coisas bíblicas para fixar na mente, e aí eu estava pensando exatamente agora, imagine que você tem uma plantinha e aí você planta ela. E aí quando você planta essa plantinha, você bota adubo. E aí se você não regar, o que é que vai acontecer? Está adubado, Sim. mas a plantinha não vai crescer porque não tem água para que ela possa se desenvolver. Ao mesmo tempo que se você plantar a plantinha e não colocar adubo, só água, ela pode até crescer, mas ela vai crescer mirrada. Então, Sim, é justamente gostei. o que eu vejo quando eu olho para a nossa fé, é que a nossa fé ela é plantada baseada no regar, que é a oração, e no adubar, que é a palavra de Deus. Então, não existe um crescimento espiritual autêntico se não for com oração e conhecimento da palavra de Deus. Se formos observar homens de Deus que tiveram a sua vida mudada de uma forma extraordinária, como o apóstolo Paulo, como Spurgeon, como Moody, como
George Miller, vocês vão perceber que são homens que se aprofundaram bastante na palavra de Deus. Por sinal, até George Miller leu a Bíblia 200 vezes, Nossa. das quais 100 foi de joelhos. Então, imagine, foi um homem que eu costumo muito trazer a vivência dele para a minha vida atual. E até teve uma vez que me chamou a atenção, eu lendo a biografia dele, que ele estava em uma embarcação que ele ia ministrar uma palavra em outro local e ele precisava dessa embarcação. E no meio do caminho ele enfrentou um temporal e aí o capitão diminuiu a velocidade e aí com isso ele iria chegar atrasado no compromisso dele. E aí ele se moveu do lugar que ele estava e foi lá falar com o capitão. Ele disse: acelere o barco, porque eu nunca me atrasei num compromisso com o meu senhor. Com o meu senhor, ele disse. E aí o capitão abriu a janela assim na frente e disse: como é que eu posso acelerar se aí o nevoeiro aí na frente? Nós vamos se acabar. Aí ele disse: então vamos orar. E ele dobrou o joelho na frente do capitão e aí pediu que o capitão dobrasse o joelho também. Ele começou a orar e o capitão não teve coragem de começar a orar, ficou ouvindo a oração dele. E o capitão disse que parecia uma criança falando com Deus. E aí quando ele ouviu o silêncio, que ele ia começar a falar, George Miller botou a mão no ombro dele e disse: pode acelerar. Quando ele olhou para frente, o nevoeiro já tinha aberto. Quer dizer, a oração de um justo. Não é porque ele tinha muito conhecimento teológico que ele não podia ali ter a graça de Deus. Então, o que eu percebo muito hoje, principalmente de uns anos para cá, é que as pessoas sobem nos púlpitos e dizem: ah, não estudo teologia, porque senão você vai morrer, você vai se desviar. E eu, particularmente, já fiz 3 cursos teológicos e vejo que quanto mais eu me aprofundo, mais eu tenho fé. Porque a minha fé tem alicerce. Quando vêm as tribulações, as dificuldades, porque isso acontece na vida de todo cristão, de todo ser humano que professa a fé em Cristo, as adversidades vêm, mas toda a solução que vem na cabeça da gente, que procura conhecer, e eu acho que é a mesma experiência sua, refere-se a alguma coisa na Bíblia que lhe faça tomar uma posição naquele exato momento, né? Sim, e é interessante também que se alguém, ela muda, ela fica fria, muito até orgulhosa com o conhecimento, é porque ela já tinha esse orgulho. Com certeza. E o conhecimento só foi uma desculpa para ela, uma justificativa, algo a mais para ela manifestar o que já tinha dentro dela e que ela devia realmente já ter buscado. Eu costumo dizer que muito conhecimento e muito dinheiro só potencializa quem você é. Sim. Quem você já é antes de ter. Exatamente. Né? Só faz potencializar. Se você é ruim, você vai ficar mais ruim ainda. Se você é bom, você vai ficar melhor ainda. Porque ter dinheiro é uma boa equiparação. Você sendo uma pessoa doadora, você sendo uma pessoa que pensa no próximo, nossa, quanto você vai estar investindo no reino de Deus também. Mas se isso te faz, não te faz, né, potencializa um orgulho, é porque já tem. Exatamente. Você já tinha aquilo predisposto dentro de você, você só não tinha o potencial de expor ele. Mas a partir do momento que você tem o dinheiro, né, você tem a condição, aí você expõe muito mais aquilo que você já tinha. E você não expunha por conta do momento que você estava vivendo anteriormente. Mas aí as pessoas acham que o dinheiro é que muda o homem, ou que o poder é que muda o homem, e não é. Ele só potencializa quem realmente nós somos. E eu acho que foi legal esse nosso bate-papo, né? A gente gostaria muito de encerrar. Eu vou botar aí o canal do nosso Cristão irmão. também pensa. E aí a gente vai terminar justamente dizendo: cristão também pensa lendo o manual. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe.